Olá, hoje vamos falar sobre alfabetização. Nesta sexta-feira, dia 8 de setembro, é o Dia Mundial da Alfabetização. A data foi criada em 1967 pela ONU, Organizações das Nações Unidas e pela Unesco, com o objetivo de fomentar a alfabetização em vários países. Mas, de acordo com dados do IBGE, 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. O número representa 8,7% da população acima dos 15 anos de idade. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Luiz Antônio Gama Sena, professor da Faculdade de Educação da UERJ e coordenador da área de linguagem. Professor, obrigada pela sua presença. E a minha primeira pergunta, com certeza, é: o que temos para comemorar nesse dia 8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização? Bem, temos 13 milhões de crianças, jovens e adultos que não sabem ler e escrever. É uma dívida muito grande. Ainda temos que avançar muito para tirar esse problema. Esses 8% de população não alfabetizável nos assombra a longa data. Entretanto, se compararmos a situação da alfabetização no Brasil há 40 anos atrás, a gente pode ver que houve uma melhora muito grande. Nos anos de 1960, por exemplo, a taxa de evasão e de reprovação na alfabetização podia chegar a 100% em certas regiões da cidade, o que nós conseguimos reduzir para 8%. Tá? Então, houve sim uma imensa melhoria na qualidade do ensino, a compreensão sobre o processo de alfabetização evoluiu muito do século passado para o atual, as escolas públicas, sobretudo as escolas públicas, fazem um empenho enorme no sentido de acolher os alunos e tentar construir neles um sentido da língua escrita, a fim de que esse processo não seja uma coisa árida, sem sentido. Então, a gente caminhou. Tem mesmo que comemorar, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, as escolas públicas fazem um trabalho maravilhoso. Se nós compararmos a situação do analfabetismo no Brasil com a situação de outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a gente está numa situação privilegiada. Os americanos têm 14% de analfabetos, cerca de 32 milhões de pessoas, e não têm o mesmo empenho acadêmico e de políticas públicas que nós temos para assisti-los. Então, acho que a gente está bem. Nesse sentido, vamos comemorar, sim. Ok, que boa notícia, né? E qual a atual situação da alfabetização e do analfabetismo aqui no Brasil? Bem, nós temos um processo que tornou-se revolucionário, que é o sentido de você não imaginar a alfabetização simplesmente como um processo de ensinar a juntar letras a sons. Na verdade, existe toda uma grande complexidade sobre a compreensão do sistema alfabético, que é um sistema cultural. Na verdade, ele representa um segmento da cultura que se expressa pela língua escrita e que precisa ser negociado com sujeitos culturais do Brasil que não têm a mesma similaridade, a mesma reciprocidade nesse processo. Então, isso é um avanço muito grande. Nós conseguimos compreender que hoje o campo da alfabetização é uma área acadêmica que vem se desenvolvendo cientificamente, interdisciplinarmente, com vários segmentos, e a gente está conseguindo evoluir. Tá? E as escolas cresceram imensamente com isso. Você tem hoje a figura do professor, não como um indivíduo que desenvolve métodos, mas alguém que produz pesquisas junto aos seus alunos. A atividade da alfabetização é uma atividade extremamente dinâmica, tanto para os alunos, mas sobretudo para os professores, que aprendem a estabelecer estratégias para cada um. E isso foi realmente um dos divisores de água que provocou a melhoria nos índices de alfabetização no Brasil. Entendeu? Os professores têm uma formação muito boa nessa área. Entendeu? A gente tem que levar isso em consideração. Pegando esse seu gancho dos professores, então cada vez mais a importância da valorização desse professor e até mesmo num momento tão delicado que a gente está vendo aí os professores sendo agredidos dentro da sala de aula. Exato, isso é muito difícil, muito complicado. Você tem duas coisas aí, né? Você tem, em primeiro lugar, a perda da autoridade acadêmica do professor com alunos que, enfim, trazem para dentro de escola o mesmo tipo de relação que estabelecem com seus pares do lado de fora. Então, na verdade, não é uma violência que se pratica sobre a escola, é uma violência que se pratica sobre o outro, o que é mais grave ainda, né? Porque, na verdade, a figura do ser humano é tão esvaziada na figura desses alunos hoje em dia. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida pela sociedade. Não é o professor que está sendo ameaçado, é o ser humano que está sendo ameaçado nessa relação. E a gente tem que se perguntar por que esse jovem reage dessa maneira, porque ele próprio sofre ameaça. Entendeu? Então, a violência é alguma coisa que chega dentro da escola, ela não se produz na escola. Por outro lado, a gente tem um professor que hoje em dia tem uma postura muito diferente do que tinha no passado. O professor hoje em dia ele sabe que ele precisa resgatar o aluno. Então, isso é fundamental. A gente não pode pensar na alfabetização como alguma coisa que se resolva num decreto
político ou em cima de um conjunto, de um punhado de materiais didáticos que cheguem à escola para o professor resolver, que isso não resolve. O que alfabetiza pessoas são pessoas. Quanto mais eu invisto na formação do professor, quanto mais eu invisto na pessoa, no empoderamento dessa pessoa que alfabetiza, melhores são os seus resultados. Porque ele é que vai ter a medida certa de como ele vai alfabetizar, que tipo de instrumento ele vai empregar para cada aluno e, sobretudo, como é que ele vai lidar com essas pessoas. Porque, acima de tudo, antes de alfabetizar, ele tem que educar. E principalmente agora no século XXI, com as novas mídias, né, o desafio é maior ainda, né, professor? Porque o professor tem que fazer duas alfabetizações. Ele tem que alfabetizar a criança no momento atual para se apoderar da escrita alfabética no papel. E num outro momento, ele também tem que preparar essa criança para usar a língua escrita nas mídias hipertextuais. Porque as dinâmicas de produção de texto, de leitura, são diferentes no papel e no computador. Mas elas podem ajudar ou prejudicar na alfabetização? Bom, vamos por partes. Ajuda e atrapalha um pouquinho. As novas mídias auxiliam muito a integração social das pessoas. Porque, reparem bem, esse sujeito analfabeto que está no bojo dos 13 milhões, ele interage brilhantemente com as mídias hipertextuais. Ele é capaz de se sentir cidadão utilizando o aparelho lá, o smartphone, que ele se comunica com as pessoas mandando mensagem de áudio, por exemplo. Então, as mídias não vieram para estragar a vida de ninguém, elas vieram para somar. Entretanto, a estrutura da informação que se agrega às mídias hipertextuais, ela não tem a mesma natureza da informação que se agrega ao papel. Então, quanto mais eu me especializo para empregar as mídias, maior a minha dificuldade de caber no papel, e vice-versa. O problema é o que é que estaria mais na intuição da criança e do adolescente em termos de utilidade para a sua vida prática, útil, o papel ou as mídias hipertextuais. Então, a intuição deles os leva para as mídias hipertextuais. E o papel acaba tendo sempre o sotaque de alguém que é excelente usuário da língua escrita, da mídia hipertextual, e ao passar para o papel ele traz a mesma forma. É isto que gera um analfabetismo funcional. Entendi. Essa deficiência que acaba acontecendo Exatamente, na escrita, né? Quando vai para o papel. Exato. Em relação à evasão, professor, a gente vê principalmente com a questão da violência também, que é um motivo, né? Exato. Como nas grandes cidades, aqui no Rio de Janeiro, violência, fecha a escola, a criança fica sem aula. O que acontece nesse momento e como garantir essa permanência das crianças na escola? Bom, em primeiro lugar, a escola é um templo sagrado. Entendeu? Não pode existir dentro da escola nenhum tipo de disputa entre o bem e o mal, entre facções de um tipo e a polícia, porque todas as crianças têm de ter o direito de estar naquela escola. A única forma de você ter numa sala de aula o filho do policial e o filho do bandido, e serem todos alunos, é o fato de ali dentro haver absoluta neutralidade. Então, o fato de haver uma violência que está transbordando para dentro da escola de forma muito violenta, porque não é uma violência que acontece, ela está entrando. Ela está matando os alunos. Isso destrói qualquer projeto político-pedagógico dentro da instituição. Porque mais importante do que ensinar, a criança passa a ter a necessidade de sobreviver. Então, isso é grave. Agora, com relação à questão da evasão, a gente tem vivido um momento muito delicado. Porque a escola, ela representa o futuro. Quando você coloca um filho na escola, quando a criança entra na escola, ela, na verdade, está apontando para si mesma daqui a vários anos, quando ela se tornar adulta. Se a gente tem um entorno social em que esses sinais de futuro são muito difíceis, em que a expectativa da sociedade passa a um desmonte do Estado, um desmonte do trabalho, esses sinais provocam evasão. Professor, então, para encerrar nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor deixa hoje, nesse dia 8, né, de setembro, Dia Mundial da Alfabetização? Acho que a melhor mensagem que eu tenho a deixar é a de que a alfabetização não é uma prática exclusivamente escolar. Embora ela aconteça no contexto escolar, ela depende da cooperação de todos, da sociedade, do Estado, porque, reparem, a alfabetização significa levar alguém a se apoderar de uma prática cultural, ou seja, uma prática de interação. Então, se você não tiver todo um aparelho em volta desta criança, que lhe dê a perspectiva de uso concreto dessa escrita, que não tem uma família que atribua o sentido da escrita na vida deles enquanto grupo, e não tem um Estado que assegure a essa criança a possibilidade de tornar-se cidadão em que a escrita seja uma ferramenta útil, não adianta nada, porque a escrita passa a ser uma mera abstração. Ok, a alfabetização é? Alfabetização é vida. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado a vocês. E a você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Tchau.